O professor falava a questão então do dogma da igreja, eu acho que inclusive é o dogma principal, que é então a questão da ressurreição. Toda a fé cristã, ela é baseada na ideia de que o Cristo ressuscitou. Se um dia descobrissem, por investigação, por busca de conhecimento, etc., de que o Cristo não ressurgiu, pode fechar as igrejas. Em vão seria a fé. Porque as pessoas que estão indo para um templo religioso, no caso cristão, elas vão na ideia da crença da ressurreição do Cristo. E olha só, em termos de história da igreja, a igreja tem lá seus mais de 2000 anos. E até hoje não conseguiu se descobrir o corpo do Cristo. Então, portanto, reforçando a ideia da ressurreição. Inclusive nas escavações arqueológicas foi encontrado uma possibilidade de ter sido, por exemplo, encontrado a tumba de Pedro, em latim Petrus, porque foi encontrado uma plaqueta dizendo Pedro está aqui, Petrus here, ou seja, Pedro está aqui, mas não foi encontrada um túmulo, uma tumba do qual o Cristo. E tudo então, portanto, é em volta desse dogma. A questão da ressurreição, resurrexit, ressurgir, que é diferente de reencarnação. O professor já explicou isso para vocês. Então, quais são os dogmas, por exemplo, existentes? A igreja tem mais de 40 e poucos dogmas, mas eles são subdivididos em grupos. Existem os dogmas sobre Deus, verdades de fé sobre Deus. Por exemplo, a ideia da trindade, que eu expliquei para vocês, Deus uno e trino. Os dogmas sobre o Cristo, a ressurreição é um deles. Os dogmas sobre a criação do mundo. Os dogmas sobre o ser humano. Os dogmas marianos, aqui tem um bem interessante, que o professor pode explicar para vocês, agora em matéria de cristandade mesmo. Um dos dogmas da igreja é que Maria não morreu. Ela teve uma espécie de dormição. Ela não teria morrido. Se nós olharmos para o pai adotivo do Cristo, dentro dessa visão cristã, José, diz que José, numa certa idade, teria então, portanto, dado o seu descanso, morrido, etc. E Maria diz que não. A história, a fé cristã coloca a ideia de que Maria não morreu. Ela teve uma dormição, que uma passagem bíblica fala que a virgem teria sido levada pelos anjos, ou seja, assunta aos céus, levada ao céu em corpo e alma, entende? Uma espécie de dormição em corpo e alma. Outro dogma da igreja é a virgindade de Maria, que alguns aí vão questionar, etc e tal, dizendo inclusive que o Cristo teria tido irmãos. Mas na visão cristã, não. Maria teve um único filho que foi o Cristo. E que daí, então, por isso teria sido fecundada por obra do próprio Espírito. Do próprio Espírito Santo, por assim dizer. E aí, portanto, ela deu à luz ainda virgem. Ou seja, sem ter relação sexual. Claro que é uma questão de fé. Porque se você for olhar de forma plenamente humana, seria impossível. Só que os milagres cabem a Deus. Entende? A fé é algo que não se explica, se vivencia, por assim dizer. Inclusive, teria permanecido virgem mesmo após o parto. O que é algo mais interessante ainda. Já é difícil a concepção de uma mulher estar grávida sem ter relação sexual. Então, portanto, seria fecundada por obra do Espírito. É o que diz a passagem, que fala assim, que José estava preocupado, pensando que tivesse sido traído. Entende? E aí agora, minha mulher está grávida, o que eu vou fazer? Pensa naquela época, para um judeu, o que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou proceder? O que vão achar? Então diz que o anjo aparece para ele, não temas, José, porque o fruto
que dela vem, é obra do Espírito. Então todo dogma tem uma fundamentação bíblica. De quando o professor fala que ela ainda permanece virgem após o parto, porque normalmente as mulheres judias, e Maria, Miriam, da origem do nome, normalmente as mulheres judias, quando passavam por um trabalho de parto, como envolve sangue, eram levadas aos sacerdotes para uma espécie de purificação. E Maria não passou por isso. E aí vem toda uma espiritualidade que explica que o amor do Cristo seria tão grande, tão enorme, incapaz de inclusive machucar a sua própria mãe. Como se ele tivesse transpassado pelo útero dela, sem então, portanto, ela perder essa pureza de uma virgem. São dogmas da fé, dogmas da igreja. Você não é obrigado a acreditar. Só que quando se vive uma espiritualidade, uma religião, aqui no caso da cristandade, cristã, você automaticamente assimila para você esses dogmas de fé. Então, os dogmas marianos, dormição, virgindade de Maria, os dogmas sobre os sacramentos, os dogmas sobre as últimas coisas e o dogma sobre o papado e a igreja. O próprio dogma do Papa, por exemplo, é que o Papa, como ele é uma autoridade da igreja, inclusive nós temos uma visão errônea de achar que tem apenas um Papa na igreja. Não. São praticamente, se eu posso estar enganado, mas pelo que eu estou lembrado, são 5 patriarcas. Tem o patriarca de Constantinopla, né? De tantas outras igrejas católicas, orientais, etc. E aí tem o patriarca, ou seja, o sumo pontífice da igreja romana. E ele é como se fosse é o primus inter pares, primeiro entre os iguais. Existem então ali os papas, os patriarcas, e ele é o representante dos demais. O primus inter pares, o primeiro entre os iguais. E qual que é o dogma do Papa? O Papa é infalível. Como assim, professor, infalível? O Papa não erra quando fala ex cátedra, ou seja, da cadeira papal, da cadeira como representante do in persona Christi, quando ele age na pessoa de Cristo. Essa é a ideia. O Papa é um representante de Cristo na Terra. Toda essa espiritualidade que temos aqui por trás. Então, o dogma da igreja é que o Papa não falha quando ele se pronuncia ex cátedra. Então, ele é infalível. O Papa erra. O Papa erra quando ele se pronuncia fora da cátedra. É possível falir. Mas quando ele discursa, ensina no cátedra, ex cátedra, ou seja, da cadeira, aí ele é infalível. Até porque também vai se preparar para fazer qualquer anúncio nesse sentido. Então, eu expliquei a questão dos dogmas para vocês. E vai existir dogmas em outras religiões também. Seria interessante aqui uma pesquisa. Seria válido, então, portanto, uma pesquisa nesse sentido. Outra característica importante da religião é a existência de ritos que orientam a relação dos seres humanos com as divindades. Os ritos são normas e comportamentos organizados pelos sacerdotes, líderes religiosos, considerados intermediários na relação entre cada pessoa e a divindade. De modo geral, as religiões se tornam instituições, ou seja, organizações que controlam o funcionamento do grupo religioso. Contam com uma rede organizada de pessoas que ocupam diversos postos, dos mais simples aos mais elevados, formando, então, portanto, uma hierarquia. Então, quando você faz parte de uma comunidade, por exemplo, aqui estou abordando a comunidade cristã, vai ter o rito do batismo, o rito do crisma, o rito da comunhão. Então, você vai seguindo, porque a vida é cheia de ritos. Do nascer ao pôr do sol, a nossa vida é ritual. O acordar, né? Para alguns, tomar café da manhã é uma coisa tão necessária que se torna um rito. Assim também é com a religião, ela tem ritos que seguem e tem uma hierarquia. Você não chega chegando lá com as suas normas. Tem uma hierarquia. Todo lugar tem uma hierarquia. Uma organização, ela tem uma vida própria.
Em resumo, o conhecimento do tipo religioso caracteriza-se, presta atenção, Platão, por um conjunto de ideias expressas em um texto, um livro sagrado, a Bíblia, por exemplo, compondo o dogma da religião, embora existam também religiões baseadas em uma tradição oral, que não possuem um livro sagrado como a Umbanda. A Umbanda não tem Bíblia. Daí como é que se dá a tradição? Oral. Ou seja, ensinamentos ensinamentos que passam de pai para filho, de geração em geração, a própria Umbanda. Nós temos por tendência, sim, estudar o cristianismo, tudo, mas seria interessante estudar as religiões afro-brasileiras. A Umbanda. Quais são as divindades? É que vocês agora estão aí empenhados, logo na sequência, da questão do mito, mitologia grega, divindades gregas. Mas também seria interessante e vale um trabalho sobre os deuses afros, né? Das religiões afro-brasileiras, etc. e tal. Depois, o conhecimento do tipo religioso caracteriza-se pela organização institucional de pessoas que administram esse conhecimento e são responsáveis pela mediação entre os fiéis e conhecimento, e pela definição, então, portanto, de rituais que delimitam a forma de viver esse conhecimento e se relacionar com ele. Para terminar, assim como o mito, a religião é uma forma de pensamento, um modo de explicar a natureza, os fatos do cotidiano e o sentido da vida. As religiões são encontradas em todas as culturas humanas, desde tempos imemoriais. Muitas vezes na história, conflitos religiosos provocaram guerras sangrentas entre os povos. E é isso, então, nós vamos estar dando continuidade, então, na próxima aula, sobre a fé e a razão. Então, portanto, fides et ratio, as duas asas que o ser humano tem para o conhecimento da verdade.